Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os lares, em todos os corações. Então, nós vamos terminar o capítulo 2 hoje, do livro dos Médiuns, na parte primeira, o maravilhoso e o sobrenatural, os itens 16 e 17. Kardec inicia no item 16 nos dizendo que os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que lhe conhecesse a causa, e quando ele fala isso, porque naquela época, não só os fenômenos espíritas, mas os fenômenos magnéticos também estavam acontecendo, estava havendo aquele estudo, então estava junto ali o espiritismo também acontecendo, os fenômenos das mesas. Então, ele dá esse exemplo do magnetismo devido a isso. Antes que lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios, ou seja, o prodígio é uma contradição das leis naturais, né? Então, ele fala que eram tidos ali, esses fenômenos, como algo que ia contra a lei natural, porque não se sabia exatamente o que estava acontecendo. Ora, como céticos, os espíritos fortes, e aí espíritos, a gente tem que prestar atenção nessa palavra, que está com E minúsculo, então não está dizendo espíritos como nós, um ser espiritual. Espíritos fortes, ele não está querendo, citando os espíritos, está dizendo que é um jeito ali, de ser espíritos fortes. Ora, como céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam de privilégio exclusivo da razão e do bom senso, ou seja, aqueles que acham que, através do orgulho, eles acham que é daquela maneira que eles veem, conforme a razão que eles têm daquilo. Tiram a própria ideia daquilo. Então, que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível. Ou seja, não está dentro do que acreditam, da razão que tem, então não admitem que uma coisa seja possível, desde que não a compreendam de todos os fatos considerados prodigiosos fazem objeto de suas zombarias. Então, eles não admitem, já que eles não compreendem, não aceitam aquilo, e faziam disso zombarias. Isso aconteceu com os fenômenos magnéticos, aconteceu com os fenômenos espíritas. Então, ele vem nos mostrar isso. Aqui eu trouxe uma mensagem que está no livro Espírito da Verdade, Carlos Schutter, que nos diz, porque o melindre, a gente percebe que existia esse melindre. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos, ou seja, tem que estar certa no que está falando, acha que está certa no que está falando e se põe acima do bem de todos, independente se vai fazer mal ou não, mas o que ela acha está certo. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral, ou seja, o que eu acho, então é o certo. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas, e aí a gente percebe o que Kardec passou naquela época com esses melindres. Com que já se vinham com aquela prevenção negativa, que tinha que ser de como eles pensavam, já se vinha com isso negativamente e agravavam os problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alegria moral, essa alergia moral, demonstra má vontade e transpira incoerência, ou seja, não vai para frente, porque não quer aceitar o novo, é aquilo e pronto, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma, ou seja, está prejudicando aquele ser que está pensando ou vivendo daquela maneira, no melindre, no orgulho, que aconteceu muito naquela época por não se aceitar fatos novos.
E Kardec diz, pois, que a religião conta grandes números de fatos desse gênero. Por que ele diz isso? Porque se via na religião católica, na época, muitos fatos. Não só na religião católica se vê, mas ele cita na religião, de um modo geral, se via esses fenômenos acontecendo. Mas as pessoas aceitavam. Não creem na religião, e daí a incredulidade absoluta, e daí a incredulidade absoluta, o passo é curto, ou seja, se não creem na religião, se os fenômenos acontecem na religião, e a pessoa já não acredita ali, ela não vai acreditar em nada. Porque se nem através da reunião já se acredita, então não vai se acreditar em nada. E isso está a um passo de acontecer. Explicando a maior parte deles, o Espiritismo lhe assina uma razão de ser. Então, o Espiritismo, quando ele traz a explicação através das leis, os fenômenos que aconteciam, ele assina ali aquela razão de ser e auxilia as outras religiões também. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários. Ou seja, não é porque o Espiritismo trouxe uma explicação para aqueles fenômenos que eram, né, chamados ali de, né, os ditos milagres, por exemplo. Não é porque o Espiritismo trouxe uma explicação que eles não deixam de ter um caráter miraculoso, né? Não deixam de ser, aliás, eles perdem o caráter miraculoso, mas não deixam de ser extraordinários, porque não se entendia. Passa a se entender, porém, a grandeza daquilo continua. E Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. A meu ver, eu acho que Deus se torna ainda maior, por mostrar que as suas leis podem nos trazer coisas que estão fora das nossas mãos, né? Fora de que nós possamos fazer com que aquilo aconteça, que as coisas acontecem pela lei. Então, isso o Espiritismo vem mostrar. E aí ele fala sobre São Cupertino, nesse item 16, ele mostra, porque São Cupertino, ele foi um padre, e ele volitava quando ele fazia as missas, né? E então ele traz esse exemplo, mostrando que já se acontecia em outras religiões isso. Não era só dentro do Espiritismo ali que isso começou a acontecer, que já se acontecia. Só que aí o Espiritismo vem explicar. E nem por isso deixou de ser uma coisa ali extraordinária. São Cupertino percebia a alma das pessoas e aconselhava sobre aquilo que elas mais precisavam. Eu quis trazer, falando alguma coisa dele, para mostrar que ele também era um espírito muito bom, né? Que como que foi utilizado naquela época para tudo, tão importância dos fenômenos, não só no espiritismo, mas que estavam acontecendo também nas outras religiões, que espíritos ali que eram grandiosos pela moral que tinham, pelo bem que faziam, não era só dentro do espiritismo, também acontecia fora ali, era um momento de se aparecer esses fenômenos. Através dessas manifestações, Deus curava o coração de muitos que o procuravam, acabava com desavenças, reconciliava inimigos e levava a misericórdia de Deus. Além disso, tinha o dom da levitação e dos êxtases nos momentos de oração. E isso acontecia quase que constantemente, quando celebrava a Santa Missa e quando rezava. Quando ele quis se tornar padre, ele tentou várias vezes, mas ele não conseguia. Ele não conseguia entrar como padre, era difícil, ele era analfabeto. E da última vez, quando ele conseguiu, ele só conseguiu porque eles tinham que responder umas perguntas ao bispo, e o primeiro que foi responder, um outro aluno,
muito inteligente, né, respondeu todas as perguntas muito bem. E o bispo, naquele momento, resolveu que não ia entrevistar os outros, só com a resposta do primeiro. Foi só assim que ele conseguiu o que ele tanto queria. E não foi o acaso, né, porque tinha que ser assim, porque ele tinha essa missão ali para passar por isso e para ajudar tantos outros irmãos, né. E aí ele cita como exemplo também da levitação, dentro do espiritismo, que ele cita o Sr. Home, que é Daniel Douglas Home, que era um médium, e Kardec, a gente percebe que ele não é muito de citar nomes de médiums, ele não fazia isso, mas aí, nesse caso, ele cita esse médium, e ele diz na revista de 1863, no mês de setembro, seguramente, se alguém fosse capaz de vencer a incredulidade por efeitos materiais, este seria o Sr. Home. Nenhum médium produziu um conjunto de fenômenos mais surpreendentes, nem em melhores condições de honestidade. Porque esse médium também, ele fez tudo de uma maneira missionária, porque ele nunca cobrou, foi oferecido várias vezes para ele dinheiro para fazer apresentações, porque era muito grande essa mediunidade dele. Ele fazia essa levitação, ele saía por uma janela e entrava por outra. Eram os fenômenos surpreendentes mesmo, mas ele nunca aceitou dinheiro, e ele sempre fez em prol do outro, e ele dizia isso, que ele acreditava que aquilo era uma missão dele. E eu trouxe mais um exemplo que a gente vê, né, que foi Moisés, né, quando recebe, né, o que a tábua com os 10 mandamentos, o que foi aquilo? Foi a escrita direta. O Espiritismo vem nos explicar. Quando a mensagem surge sem a intervenção de um médium. Nós vemos isso acontecer, mas nós, como não tínhamos explicações, tudo era um milagre, não tinha essas explicações. E aí que vem Kardec mostrar como o Espiritismo veio auxiliar a religião de um modo geral. Ele veio certificar aquilo que já se acontecia, porém não se tinha explicação. Lógico que o ponto-chave disso tudo é os espíritos, né? Que o espiritismo, ele está aqui hoje, né? Devido aos espíritos que trouxeram tudo, né? Para nos dar esse apoio e para nos reforçar quanto ao que somos, né? Para quando estivermos aqui encarnados, a gente ter essa visão, a gente ter esses entendimentos, até das leis divinas, que vem nos mostrar tudo isso que acontecia de uma maneira mais clara e mais racional. E aqui Sueli Caldas Schubert nos diz, não se justifica que a mediunidade seja encarada em nosso meio como alguma coisa sobrenatural, e os médiuns como pessoas portadoras de um dom maravilhoso que os torna seres à parte, diferente dos demais. Então, ela vem dizer que nós não podemos colocar isso como algo maravilhoso e sobrenatural, a mediunidade e os médiuns, que não, né? São responsabilidades, né? A mediunidade em si, que precisa ser estudada, e o médium a responsabilidade de estudar e descobrir ali, de uma maneira clara, o que se passa com ele, para poder sempre estar auxiliando o outro que está aqui reencarnado e aquele que está passando por problemas já desencarnado. O médium pode fazer esse auxílio. Tudo isso é fruto unicamente da falta de estudo doutrinário. Então, quem vê isso de uma maneira sobrenatural e maravilhosa, tá faltando estudo, precisa estudar mais. E quando a codificação, já as esquecidas e os postulados básicos da doutrina espírita sequer são conhecidos, restará apenas o mediunismo ou sincretismo religioso. Neste campo, o maravilhoso e o sobrenatural imperam.
Então, até mesmo nos dias de hoje, ainda temos isso do sobrenatural e do maravilhoso. Ainda impera isso, porque as pessoas não querem o estudo, não querem se aprofundar. Então, não tem como explicar. Tem médios que passam uma vida toda aí com essa mediunidade, podendo trabalhar, mas não se aprofunda porque fica preso nas coisas passageiras materiais, né? E o importante é o espiritual. A matéria é só um meio que nós temos, é uma ferramenta para a nossa evolução. E Kardec nos diz no Livro dos Médiuns, cada um está no direito de manter suas convicções, ou seja, o espiritismo não quer convencer ninguém. Nada tem do espiritismo que ver com isso. Cada um escolhe e tem o direito de pensar o que quiser e de escolher ali da maneira que quer. O espiritismo não força ninguém que chegue até o espiritismo a se convencer do que nós acreditamos. Dizemos tão somente que os fatos que o espiritismo produz nos revelam leis novas. Quando se diz leis novas, não é porque essas leis chegaram junto com o espiritismo, é que essas leis são leis novas porque nós estamos aprendendo com o espiritismo, mas essas leis são as leis naturais que já existiam e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que algum dos que passam por miraculosos, esse que ele fala é alguns fenômenos, encontram assim explicação lógica, motivo é este bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Então, esteja aberto a entender, esteja aberto a escutar aquela explicação, a ler, a ouvir o outro, antes de já negar o que aquele fenômeno que está acontecendo, que é o que nós estamos estudando aqui. Para se compreender, tem que estar aberto para ouvir, tem que estar aberto para correr atrás do que não entendeu. E ele dá mais um exemplo, o exemplo de Nossa Senhora da Salete, que apareceu, né, para duas crianças, né, e que virou uma santa, né, santa de Salete, que eles falam, que ele cita lá. O que ele diz quando ele cita? Ele fala que eles não negam, por exemplo, ele não nega que isso tenha acontecido. Não é porque aconteceu, está sendo divulgado por outra religião, que ele vai negar. Ele não vai negar. Por quê? Porque o Espiritismo nos ensina que isso pode acontecer. Nós sabemos que pode acontecer. Que essas crianças podem ter visto, sim, porque isso é normal e pode acontecer. Porém, ele fala, eu não posso dizer que seja tal espírito que está sendo indicado. Que seja Nossa Senhora, porque é na cidade de Salete. Então, ele fala, não se pode dizer que seja Nossa Senhora, mas que aconteceu, sim, eu acredito. E pode ter acontecido mesmo. Então, ele fala que não vai contra. E por isso que diz que o Espiritismo, naquele momento, estava auxiliando as outras religiões, a religião de um modo geral. E aqui Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha, como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes precede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. Ou seja, tem que estar com a mente aberta para receber, porque se logo de cara não aceitar, não pode falar por horas, pode apresentar coisas sólidas ali, provas sólidas que não vai aceitar. Se a pessoa estiver com a mente e o pensamento fechado já antes de vir aquela ideia, não vai aceitar. Vai colocar algo contra de imediato.
A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação. Então, ele diz que pode-se ter a dúvida, mas deve-se ser de uma maneira que auxilie, que vá atrás para saber daquilo. Nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a excitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Então, não adianta eu ficar no meu íntimo na dúvida, porque aquilo ali vai dissolver a energia para que eu procure entender, para que eu vá atrás daquilo. Então, eu tenho que estar aberto e não duvidar ou estar aberto de boca para fora, que a gente da boca para fora que a gente fala, e por dentro tá com aquela dúvida, fazendo 1000 questionamentos, mas não está aberto àquilo que está chegando. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Então, temos que amar aquilo que estamos indo atrás para aprender. Nós temos que ter amor pelo que nós estamos estudando, para que aquilo nos venha de uma maneira que a gente absorva com entendimento, porque a gente, quando se ama, se faz aquilo de uma maneira mais leve. Aquilo vai entrar e vai ficar. E aquilo vai servir de ferramenta para poder servir o próximo, para trabalhar pelo próximo, quando se entende tudo. Eis a fórmula de caminhar com êxito, ao encontro da nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, se a dúvida estiver imperando ali, ela vai esfriar aquela vontade de procurar, aquela vontade de entender aquilo que está acontecendo. E aí vamos continuar vivendo no maravilhoso e no sobrenatural. Nós vamos entrar na negação, porque é muito mais fácil negar do que correr atrás e estudar, e aquilo que vai morrer aquilo em nós, a morte daquilo que nós poderíamos estar aprendendo, que é para a nossa evolução. Nós precisamos entender o que acontece entre o espiritual e entre o material. A gente precisa entender o que acontece entre os dois para a gente ter uma visão mais clara da mediunidade. E Kardec nos diz, no Livro dos Médiuns ainda, algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Então, parece estar fora da lei comum. E aí já contestam, mas não procuram saber, porque se procurar saber, vai entender que está dentro das leis divinas. Dar-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação, neste século em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Eu posso estar errada, mas eu penso que hoje em dia, devido à internet, né, devido a toda essa evolução que tivemos daquela época para cá, hoje em dia a explicação auxilia até muito mais. Porque hoje em dia eu tenho os vídeos, tem palestras online, né? A gente tem diversas maneiras de ouvir pessoas diferentes. E aí, quando a gente consegue saber quem é aquela pessoa que está passando, existem as redes sociais. Então, isso tudo fortalece aquela mensagem que está chegando até nós. Nós conhecemos o Chico, nós sabemos diversas histórias do Chico, e quando vem alguma explicação que a gente ouve vindo do Chico, aquilo muitas vezes a gente já acredita. Só de ouvir a gente sabe que é uma pessoa ali que passa a verdade para nós. Então, eu acho que até nos dias de hoje a explicação eu acho que é muito forte e auxilia muito. E Kardec nos diz, se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se conduziriam as nossas convicções.
né? Porque esse corpo físico vai nos trazer mais, né, o que está ao nosso alcance. E se nós formos acreditar só no que estamos vendo com esses olhos físicos, realmente vamos saber bem pouco. A gente tem que estar aberto a entender que existe algo além, tem coisas que a gente não consegue ver, mas que existe, o próprio ar que respiramos. Nós sabemos disso. Basta tampar a boca e o nariz que vai perceber. Ele está por aqui, vai fazer falta. Então, a gente precisa estar aberto a isso, porque nem sempre o que a gente nem sempre vai entender o que a gente está vendo, mas por trás daquilo tem uma explicação. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, da natureza, para a gente ver como que é bacana a gente estar aberto. Olha essa imagem. Quando a gente olha, parece que é um fogo saindo de uma montanha, ou um fogo descendo ali na montanha. Quando se a gente estivesse vendo pela primeira vez, se deparar com isso, de longe olhar e ver isso, a gente ia falar, que fogo que é aquele? O que está acontecendo? E aí tem explicação. É a chamada cachoeira de fogo. O fenômeno ocorre em fevereiro, quando a luz do pôr do sol atinge a cachoeira, fazendo com que as rochas pareçam cuspir fogo. Então, é água, é uma cachoeira. E só no momento do dia, e em fevereiro, que se dá para ver isso, lá nos Estados Unidos. E bate, né, essa luz do sol, esse pôr do sol, num lugar específico, e é só um momento que dá para ver aquilo ali. E nesse primeiro momento, quem olha e não sabe que é uma cachoeira, a impressão que dá é que é fogo. E aí, se não se soubesse disso, ficaria achando, né, e colocando nome nas coisas, como a gente sempre faz, de que seria um fogo, né? Aqui outra imagem, né? Uma nuvem, um dia de sol, né? E é uma nuvem do nada colorida no meio das outras. O que seria isso? O que é isso tão maravilhoso? Que fenômeno que é esse, né? As pessoas já ficam imaginando mil coisas, o que pode estar acontecendo? E tem explicação também. As nuvens que se encontram em altitude bastante elevada frequentemente possuem pequenos cristais de gelo dentro de si. Quando eles são atingidos pelos raios solares em ângulos específicos, são capazes de originar o efeito da refração e criar um arco-íris horizontal, sem necessidade de chuva. Então, tudo a gente pode achar explicação. Outro exemplo, que lindo, uma praia toda iluminada, né? Eu não saberia, porque eu não sabia o que era isso. Eu nunca tinha visto. E é lindo. E a gente olhar e sem saber o que seria isso, ficar imaginando mil coisas. E temos explicação também. Apesar da imagem parecer ser um filme do futuro ou de uma balada para peixes, o resultado ocorre graças às algas que se encontram na região. Esse evento é bastante raro de ocorrer próximo das praias. Imagina, se é raro de acontecer, chega numa praia, numa noite, se depara com isso. Normalmente sendo encontrado em alto mar ou perto de embarcações. Entretanto, quando o número de plânctons é excessivamente grande, as impressionantes luzes azuis podem se manifestar perto da costa. Então, olha que coisa linda que muitas vezes a gente não sabe. E aqui, né, um lobisomem até moderno, né, tirando uma foto ali. O que nós poderíamos imaginar? Como eu falei, um lobisomem, né? É uma imagem de um lobisomem, mas não, é uma doença. Hipertricose, também é chamada de síndrome do homem-lobo. Se dá por causa da quantidade anormal de cabelos que crescem no corpo, o que faz a pessoa ter uma aparência de lobisomem. Os cabelos podem crescer no corpo todo ou em demasia numa parte. Então, isso já nos mostra essas ideias do lobisomem. Porque não se sabia dessa doença, não se conhecia, e a gente tira nossas próprias conclusões.
E para terminar, eu trouxe aqui para a gente refletir desses itens. Primeiro, que a mediunidade não é pertencente ao espiritismo. Não é uma coisa que só acontece dentro do espiritismo, não é só o espiritismo que pode dizer que a mediunidade existe. Nós encontramos muito a explicação dentro do espiritismo, mas não pertence ao espiritismo. Não há nada de sobrenatural. Tudo tem explicação. Porém, muitas vezes desconhecemos as leis que o regem. Então, todos os fenômenos têm uma explicação. Não é porque a gente não conhece que passa a ser algo sobrenatural. E a falta de estudo nos faz ver tudo como maravilhoso ou sobrenatural. Só falta o estudo. Se nós não nos colocarmos à disposição de estudar, de refletir, de estar aberto ao que vai chegar, que muitas vezes vai parecer louco, alguma ideia que chegue, antes de se fechar sobre a ideia que chegue, porque acha que é uma coisa errada, ou que nunca teria como acontecer, esteja aberto a pesquisar, a ouvir, a ler, que a resposta, com certeza, vai estar ali. E para terminar, eu termino com essa passagem de Mateus 14. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então, mais um exemplo de Jesus caminhando sobre o mar. Ninguém entendia aquilo. Jesus, na sua grandeza, nesse espírito, né, grandioso que é, para ele aquilo era muito fácil. Mas para aqueles homens que estavam ali se assustaram. E é o que acontece com nós no dia de hoje, diante de fenômenos mediúnicos aí que acontecem, e nós ficamos amedrontados, né, de ver aquilo, e até nas outras religiões que se dá o nome de milagres, mas tudo tem explicação. E mais para frente nós vamos estar estudando isso, que vai nos tirar todas essas dúvidas. Então, obrigada e boa noite.